Olá, boa noite. Me chamo Shirley Oliveira. Nós somos discentes do sétimo período do curso de Pedagogia da Universidade de FAMetro, Manaus, Amazonas. Estamos aqui para falarmos sobre o contexto acadêmico da EJA. E para esse nosso diálogo, hoje nós contamos com a participação da discente Adriana Silva, Camila Santos e Cirleia Ramires. Para darmos início à nossa rodada, a discente Adriana Silva falará um pouco sobre os encontros nacionais e internacionais da EJA. Olá, professores e alunos. Eu me chamo Adriana e vou falar um pouco sobre os encontros nacionais e internacionais de EJA, com o objetivo de debater e avaliar as políticas implementadas para a modalidade de educação de adultos. A Conferência Internacional de Educação de Adultos, CONFITEA, é realizada a cada 12 anos, desde 1949. As 6 edições foram recepcionadas respectivamente pela Dinamarca, Canadá, Japão, França, Alemanha e Brasil. A primeira Confiteia ocorreu em 1949 em Elsinore, na Dinamarca, logo após a Segunda Guerra Mundial. Havia nessa época uma preocupação com a necessidade de coletar e organizar informações sobre a educação de adultos. A primeira conferência, com o título Educação de Adultos, foi precedida por um encontro de consulta em Paris, um pequeno número de especialistas internacionais, em novembro de 1948. Esse grupo recomendou que 2 conjuntos de documentos fossem preparados para a conferência: documentos de trabalho a serem produzidos pelo Secretariado da Unesco e relatórios elaborados pelos delegados nacionais. O grupo recomendou também que fosse incluído nos documentos uma visão geral da educação de adultos no respectivo país e os programas, métodos e realizações mais característicos. Participaram da primeira Confiteia 106 delegados, 21 organizações internacionais e 27 países. O Brasil não participou desta conferência, embora tenha participado da campanha em Beirute em 1948 e tenha sediado o Seminário Interamericano em 1949. 4 comissões delegadas recomendaram que os conteúdos da educação de adultos estivessem de acordo com as suas especificidade e funcionalidade. Fosse estabelecida uma educação aberta sem pré-requisitos. Os problemas das instituições e organizações com relação à oferta precisariam ser debatidos. Averiguar-se os métodos e técnicas e o auxílio permanente. A educação de adultos seria desenvolvida com base no espírito de tolerância, devendo ser trabalhada de modo a aproximar os povos, não só os governos, se levasse em conta as condições de vida da população, de modo a criar situações de paz e entendimento. A segunda Confiteia foi realizada em 1963 em Montreal, Canadá, no período de múltiplas e complexas mudanças sociais, econômicas e culturais no mundo ocidental. Nesse contexto e numa intensa discussão sobre o papel dos Estados frente à educação de adultos, se reuniram 47 membros da Unesco, 2 Estados como observadores e 2 Estados associados a 46 ONGs. Cada país membro elaborou seu relatório nacional com base nos seguintes tópicos: natureza, objetivo e conteúdo da educação de adultos, educação cidadã, lazer e atividades culturais, museus e bibliotecas, universidades, responsabilidade para com a educação de adultos, urbanização, educação das mulheres. Nesta segunda conferência, foi gerado com seu principal resultado a consolidação da Declaração da Conferência Mundial de Educação de Jovens, contemplava um debate sobre o contexto do aumento populacional, de novas tecnologias, da industrialização, dos desafios das novas gerações e a aprendizagem como tarefa mundial, onde os países mais ricos viesse a cooperar com os menos desenvolvidos.
A terceira Confiteia foi realizada na cidade de Tóquio, Japão, no ano de 1972. Nesta Confiteia estiveram presentes 82 Estados-membros, 3 estados na categoria de observador, 3 organizações pertencentes às Nações Unidas e 37 organizações internacionais. Com ênfase nas temáticas de educação de adultos e alfabetização, mídia e cultura, foram consideradas premissas de que a educação de adultos teria como elemento essencial a aprendizagem ao longo da vida e que seria importante realizar esforços para fortalecer a democracia e preparar o enfrentamento mundial de não diminuição das taxas de analfabetismo. Realizada em Paris, França, no ano de 1985, a quarta Confiteia, cujo tema principal foi Aprender é a Chave do Mundo, contou com 841 participantes de 112 Estados-membros, a Agência das Nações Unidas, representantes da Santa Sé, representantes dos movimentos africanos para a liberação nacional, Congresso Nacional da África do Sul, e 12 representantes de organizações intergovernamentais, 59 representantes de ONGs internacionais e 2 de outras instituições e fundações. Esta conferência destacou a importância do reconhecimento do direito de aprender como o maior desafio para a humanidade, entendendo por direito o aprender a ler e a escrever, a questionar e analisar, imaginar e criar, ler o próprio mundo e escrever a história, ter acesso aos recursos educacionais e desenvolver habilidades individuais e coletivas adequadas e com qualidade. A Alemanha sediou, no ano de 1997, na cidade de Hamburgo, a quinta Confiteia. Esta conferência consta na história da EJA de maneira singular, por ter posto em marcha um intenso movimento de preparação mundial com certa antecedência. Ela acontece a partir de um amplo processo de conquistas preparatórias realizada nas 5 grandes regiões mundiais consideradas pela Unesco acrescidas da cultura coletiva, as ONGs, de onde foram consolidadas relatórios para a Conferência Internacional. Sob o tema da aprendizagem de adultos como ferramenta, direito, prazer e responsabilidade, o evento contou com a participação de 107 Estados-membros, 500 ONGs e cerca de 1.300 participantes. Foi a conferência onde a mobilização atravessou fronteiras temáticas e de ação, por meio da liderança do ICAE e alianças com governos progressivos. Houve uma intensa mobilização de ONGs e de movimento de mulheres, mesmo que sem o direito a voto. Em 2009, foi a vez do Brasil sediar a sexta Confiteia, realizada em Belém. A conferência contou com a participação de 125 delegados de 144 países, incluindo 55 ministros e vice-ministros e 16 embaixadores e delegados permanentes da Unesco. Os preparativos para a conferência foram iniciados em 2007, dando sequência a 5 encontros regionais, a elaboração de relatórios nacionais e regionais, um relatório global, processos nacionais e regionais de mobilização promovidos por governo e sociedade civil. A Confiteia 6 procurou fortalecer o reconhecimento de aprendizagem e educação de adultos numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. A meta primordial foi de harmonizar a aprendizagem e educação de adultos com outras agendas internacionais de educação e desenvolvimento e sua integração de adultos com outras agendas internacionais de educação e desenvolvimento e sua integração nas estratégias setoriais nacionais. Ela representaria uma oportunidade para avaliar como os compromissos assumidos em 1997 haviam sido implementados e produziria os meios para assegurar que os compromissos anteriores e atuais relativos à educação de adultos e à educação não formal fossem concretizados. Os objetivos da conferência foram
enfatizar o papel crucial da educação e aprendizagem para a realização das atuais agendas internacionais de educação e desenvolvimento, promover o reconhecimento de aprendizagem e educação de adultos como um elemento importante e fator que contribui para a aprendizagem ao longo da vida, sendo a alfabetização a sua fundação. No último dia de conferência foi assinado e aprovado o Marco de Ação de Belém, documento que constitui peça fundamental no longo processo de mobilização e preparação nacional e internacional. Nossa, e quão enriquecedor esse texto é! Para falarmos agora sobre os fóruns da EJA, a experiência brasileira, nós convidamos a discente Camila Santos, para fazer a sua explanação sobre esse assunto. Começamos esse assunto com uma afirmação que preocupa todas as pessoas que, direta ou indiretamente, estudam e pesquisam a educação de jovens e adultos no Brasil. Ainda não conseguimos eliminar o analfabetismo, e os atuais dados censitários mostram que não houve avanços nos últimos anos. Aqui procuraremos apresentar um pouco da história e da estrutura desses fóruns, considerando os movimentos articuladores pela sociedade e com papel de destaque no meio acadêmico, em especial na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Os encontros nacionais atualmente realizados a cada 2 anos vêm contribuindo para a legitimação dos fóruns como espaço de interlocução nos governos municipais, estaduais e federal. E em todos esses encontros, a preposição de metas reafirmou o compromisso com a educação das pessoas, jovens e adultas, numa perspectiva de construção de cidadanias e com o direito de todos. Esses fóruns, que hoje contabilizam um número de 26 estaduais e um Distrito Federal, em plena atividade, são reconhecidos não apenas pelo MEC, mas igualmente pela Sociedade Brasileira Internacional. Com temas de grande relevância, temos a EJA nas universidades. Para falarmos um pouco sobre esse tema, convidamos a discente Cirleia Ramires para discussar. A EJA nas universidades. Falar sobre a presença da EJA num contexto universitário, ele significa mencionar, principalmente a oferta de cursos de formação inicial dos professores para atuar com a educação das pessoas jovens e adultas, mesmo considerando que, em muitas instituições de ensino superior, a extensão e a pesquisa nas temáticas relacionadas à EJA sejam mais representativas que os cursos de licenciatura. Falando agora dos dias atuais, ainda são poucos expressivas as iniciativas de formação inicial de docentes para atuar no EJA, assim como as propostas de programas e projetos de extensão que contemplem ações de formação de professores e cursos de especialização para essa modalidade. O número de pesquisas que tematizam a educação de jovens e adultos é menor, embora ainda se registre nos últimos anos alguns crescimentos nesses estudos. São importantes na interpretação da realidade vivida nos espaços escolares como uma prática social de conhecimento. Algumas pesquisas que abordam esse tema publicado pela ANPED e pelos principais periódicos nacionais na área de educação, é importante relatar a pesquisa Diagnóstico do Ensino Supletivo no Brasil de 1971 a 1985. Foi uma das primeiras a ser realizada no âmbito nacional sobre a EJA. Esta pesquisa foi realizada pelo Programa de Educação e Escolarização Popular do Centro Ecumênico de Documentação e Informação e fez parte de um projeto que procurou realizar um retrato do estado da arte sobre o ensino supletivo no Brasil, a partir da LDB vigente. Essa pesquisa assinala o tema da formação de professores, que revela a precariedade dessa formação que ocorre
via de regra na prática da sala de aula, sem nenhuma supervisão ou acompanhamento que, além de revelar a necessidade de novos estudos e pesquisas na EJA, uma outra pesquisa bibliográfica foi realizada pela organização não-governamental educativa apoiada pelo Instituto Nacional de Pesquisas de Estudos e Educacionais Anísio Teixeira, também conhecida pelo professor Sérgio Haddad. Procurou mostrar o conhecimento produzido na área de educação de jovens e adultos, evidenciando sua amplitude através dos diversos problemas tratados, suas tendências teóricas expressas nos referenciais mais importantes, suas vertentes metodológicas, bem como as principais conclusões. Tem chegado os pesquisadores revelam mais do que os números podem apontar. O conjunto de dados coletados pelos pesquisadores denuncia que a produção acadêmica de natureza teórica filosófica sobre a EJA ainda é muito reduzida, o que evidencia um campo de conhecimento ainda recente. O pensamento de Paulo Freire ainda é a maior referência nessas investigações e não há uma interlocução maior de outros pensadores latino-americanos. Há carência de maiores investimentos das instituições de ensino superior nessa área, tanto em pesquisa quanto em programas de extensão. Há um número reduzido de pesquisas acerca do financiamento da educação de jovens e adultos e sobre a EJA em zonas rurais e em presídios. Compreender estas ausências posiciona a EJA no cenário acadêmico e social. Explanarei um pouco sobre o GT18 da Amped, locus privilegiado da pesquisa sobre a EJA. Olá! Hoje falaremos sobre o GT18 da Amped, locus privilegiado da pesquisa sobre a EJA. A Amped é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, que foi fundada em 1976, é um órgão sem fins lucrativos que traz em suas propostas promover o desenvolvimento da comunidade acadêmica e científica na formulação e desenvolvimento da política educacional do país. Já consolidada, essa organização em grupos de trabalhos, os GTs, e em grupos de estudos, GES, auxiliam na promoção do debate entre pesquisadores, estudantes e docentes. Entre os 23 GTs, os mesmos contam com espaços de socialização do conhecimento produzido que a eles se agregam. E o nosso principal foco hoje é o GT18, que aborda a educação de pessoas jovens e adultas. Esse grupo foi criado em 1997 e no ano de 1999 transformou-se em um grupo de trabalho com a aprovação da Assembleia Geral da Amped, com integrantes e apoiadores de renome como os de Sérgio Haddad, Leôncio Soares, Timóteo Denis Irelande, Tânia Maria Moura, entre outros. O GT18 foi consolidando-se e, em os nossos dias atuais, em pleno século XXI, tem contribuído muito para a educação de jovens e adultos. Podemos dar como exemplo uma live que ocorreu em julho de 2021 com o tema Amped EJA, Educação Profissional e Educação Especial. O intuito da Amped é alertar para a importância de não ter limites para o aprendizado. Afinal, para aprender não existe dia, idade e tempo. O que nós queremos é demonstrar que o aprender nunca é tarde. Sobre a EJA no sistema educacional brasileiro, convido a discente Cirleia. A EJA no sistema educacional brasileiro. Compreender o lugar que a EJA ocupa no Sistema Nacional de Educação, ela implica reconhecer, sempre, que as questões relacionadas à gestão, aos cursos e aos fins
funcionamento, eles precisam ser discutidos à luz dos desafios e necessidade que a integração dessa modalidade de ensino propõe. Então, sempre, é importante que o Sistema Nacional de Educação ele venha reconhecer que as questões relacionadas à gestão, aos recursos e a funcionamentos, elas precisam ser discutidos. E para finalizarmos o nosso debate, falaremos sobre a EJA na legislação educacional brasileira. Falaremos um pouco sobre a EJA na legislação educacional brasileira. Sabemos que a educação é um direito de todos e um dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Entretanto, no Brasil os dados são alarmantes. Com cerca de 13 milhões de analfabetos adultos, o Brasil está entre os 10 países que respondem por 72% dos analfabetos do mundo, ocupando o 8º lugar de uma lista que nos coloca à frente de países como Egito, Etiópia, Nigéria, China, Índia, entre outros. Isso nos faz refletir que as ações pensadas para a redução dos índices de analfabetismo desses países não foram suficientes e que, mais que construir metas, é necessário estabelecer indicadores para o controle, avaliação e monitoramento dessas ações e programas. Regido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, temos que lembrar que o artigo 24 define metas para esta educação. Uma delas é suprir a escolarização regular para os adolescentes e adultos. Outra é proporcionar, mediante repetida volta à escola, estudos de aperfeiçoamento. Isso quer dizer que, se o papel do Estado e das políticas públicas fossem exercidas como deveria ser a função dele, nós não precisaríamos estar com esse índice tão elevado de analfabetismo do Brasil. Segundo Saltini, 2008, a educação abre caminhos e, tornando-se gente, o indivíduo qualifica-se como um ser social pronto para contribuir para o seu país e também para a sociedade. Um ser livre que busca críticas, renova, entende, pensa e possui estrutura necessária para integrar-se à sua família, ao seu Estado. Enfim, ele é um ser que relaciona em cooperação e desafios, principalmente em condições. Para isso, a educação de jovens e adultos, a EJA, é uma modalidade que dispõe como propósito assegurar o direito à educação para os que não dispuseram no momento oportuno aos estudos na idade devida. Ou seja, se o Estado tivesse feito seu papel, nós não precisaríamos de uma forma tardia tentarmos abocanhar esses seres que desistiram ou não tiveram alguma escolha. Preciso sustentar a minha família ou preciso estudar. Os jovens e adultos continuam vistos na ótica das carências escolares. Não tiveram acesso na infância e na adolescência ao ensino fundamental. Ou dele foram excluídas, ou dele se evadiram. Logo, propiclemos uma segunda oportunidade, segundo Arroio. Enquanto educadores, precisamos perceber nossos alunos da EJA como sujeitos necessitados de educação, no seu mais amplo sentido vinculado às instruções que demanda a atual sociedade para que consigam ser cidadãos de direitos e fatos. O estudo desses alunos foram atingidos pelo insucesso ou fracasso escolar, acabando por tornar-se inseguros, apresentando a autoestima baixa. Neste contexto, seja qual for a decisão, por minúscula que seja, não podemos desistir, não podemos pensar ou não podemos permitir que eles pensem que não são mais capazes de aprender. A EJA é necessariamente considerada como componente integrante através da história da educação em nosso país, sendo uma das arenas importantes onde se empreendem esforços para a democratização de acesso ao ensino desde o período de 1940. Está prevista a educação de jovens e adultos, classificado como parte integrante da educação básica, sendo, portanto, o dever do Estado disponibilizar vagas nessa modalidade de ensino,
aos que não foram escolarizados na idade considerada como correta. Antes, porém, é necessário analisar, mesmo que de forma breve, a história da educação de jovens e adultos segundo a LDB 9.394/96. Portanto, queridos, precisamos entender, se temos um programa hoje voltado para o aprendizado de jovens e adultos, não podemos esquecer a parcela de culpa que o Estado, que as políticas públicas têm nesse déficit, nessa evasão. Porque se a família fosse estruturada, se houvesse renda para manter essa família, a criança não precisaria evadir-se do seu contexto escolar para realizar uma opção: estudo ou mantenho minha família. Essa é uma realidade diária de inúmeras famílias, não somente no Norte ou Nordeste. Como vimos na fala anterior, isso é uma realidade de inúmeros países. Não é um privilégio só do Brasil, mas podemos entender que, se há programas que podem melhorar, que podem retirar essa parcela que não é mínima, e sim muito elevada, de pessoas que não tiveram oportunidade de, no tempo hábil ou na idade correta, segundo o nosso currículo escolar, de cumprir as suas obrigações estudantis, não podemos esquecer que cabe a cada um de nós, enquanto futuros docentes, hoje discentes, estimular a leitura, estimular a esse jovem, a esse adulto, a esse idoso, que o saber é algo contínuo e que não há idade para se estudar, não há idade para compartilhar experiências e aprendizados. Até a próxima, tudo de bom e tchau, tchau!